Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao 12, diz assim: para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa? Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se multiplicassem os que vos incitam à rebeldia. Amém. Amados, como a gente sabe, já vimos aqui várias vezes, o apóstolo Paulo está travando uma luta através de uma carta com as igrejas da Galácia que foram perturbadas com um evangelho misturado. Um evangelho onde se propunha crer em Cristo, onde se propunha a fé em Cristo, mas onde se propunha também que para crer em Cristo, fé em Cristo e salvação, não era suficiente apenas crer em Cristo. Necessário era também guardar a lei. E ali eles perturbaram as igrejas da Galácia, que agora estão confusas. Lembrando que aquelas igrejas, elas não estão dentro do território judeu. Elas não são judias, elas são gentios, como nós. E aí Paulo vem travando essa luta, essa batalha com eles. E já passamos vários pontos aqui, e nesse ponto, Paulo ele propõe para os irmãos aqui, para eles tomarem uma decisão. Aqui até nos lembra de Elias, quando Elias reuniu o povo que estava ali capengando, entre dois, se obedecer a Deus ou Baal. Aqui a proposta de Paulo para com os crentes da Galácia é que eles devem escolher ou a lei ou Cristo. Como Paulo vai deixando claro aqui, na sua palavra, ele diz lá no verso 1 que os irmãos que foram chamados para a liberdade agora estão se tornando novamente escravos de doutrinas humanas, de filosofia, de um ensinamento, de uma doutrina, de uma lei que foi sim válida, que foi sim útil no seu tempo, no seu momento. Não podemos dizer que a lei não foi útil, não foi válida, ela foi útil e foi válida sim. Mas em um dado momento, até que Cristo chegasse, tendo Cristo chegado, a lei apontava para ele, a lei era sombra dele, logo a lei se cumpriria em Cristo, como o próprio Paulo diz aos Romanos capítulo 10, verso 4. Então Paulo diz, vocês foram chamados para ser livres, livres desses julgos religiosos, livres dessa escravidão religiosa. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou, então permaneçam firmes nessa liberdade, e não se coloquem de novo debaixo de um jugo de escravidão. Esse é o problema, irmãos, problema da carta, da situação da Galácia, das igrejas da Galácia, e é um problema contemporâneo, quer dizer, dos dias atuais. Contemporâneo quer dizer atual. É um problema. Porque muita gente, o Heitor estava até contando a experiência que ele teve ontem nos evangelismos. Nós temos no Brasil hoje, irmão, de acordo com algumas informações, e não são fontes realmente que nós podemos devotar 100% de confiança, nós precisamos do censo para poder ter essa confirmação, mas dizem que hoje no Brasil nós temos aproximadamente 10 milhões de desigrejados.
E quem são esses 10 milhões de desigrejados? Claro que isso é um termo técnico que eles usam, né? Eu discordo desse texto teologicamente falando. Eu estou usando o termo que eles usam, para entender. 10 milhões de desigrejados, eu disse, olha, Heitor, não se iluda não. Esses 10 milhões de desigrejados são 10 milhões de crentes de verdade. São 10 milhões de servos de Deus que abriram os olhos e que não querem mais estar debaixo de jugo de religião. Não querem mais estar debaixo de jugo de escravidão. Mas o que é que os religiosos dizem? Os escravos dizem que os desigrejados são desviados. Dizem que os desigrejados não têm salvação. Dizem que os desigrejados são filho do cão, são filho do diabo, perderam a salvação, porque não estão debaixo de um teto reunidos congregando. Mas é exatamente porque o povo cansou. O povo cansou, irmão, de estar debaixo do jugo da escravidão. Nós fomos tirados do jugo da escravidão das drogas, da escravidão da prostituição, da escravidão dos vícios, da escravidão da mentira, da desonestidade, de todos os desejos da carne. Viemos para uma religião agora para se tornar escravo de homem. Para se tornar agora o jumentinho de cabresto, com quem eles andam em cima, dando esporada nos vazios. Agora nós nos tornamos os burrinhos que puxam a carroça para levar esses doutores em cima, para onde eles querem, sentados ali, ali totalmente como reis, e nos chicoteando para puxar o bonde deles. Nos tornando cada um de nós um degrau para eles subirem as escadas da fama e alcançarem o topo, se candidatarem a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal, senador, presidente, e assim ganharem as glórias terrenas, às nossas custas, subindo em cima de nós. Então, meu irmão, nós temos batido aqui nessa tecla, irmãos. Esse ministério tem 11 anos, e 11 anos nós temos batido nessa tecla, meu irmão, que nós não fomos chamados para ser escravo de ninguém, muito pelo contrário, fomos chamados para ser livres. Se você está em alguma religião, em alguma denominação, frequentando alguma igreja, mas você é escravo das doutrinas humanas, da liturgia daquela igreja, se você é escravo, meu irmão, você ainda não está livre em Cristo. Como a gente tem dito, tem várias pessoas que têm se libertado, aliás, que têm se convertido a placas, a nomes, a homens e não a Cristo. Ontem nós pregávamos no culto de missões lá em Messejana, e eu lembrei de uma pergunta que um seguidor dos nossos canais perguntou ao vivo. Conhece um canal um casal que estava há 30 anos na igreja evangélica, agora saiu e voltou para a igreja católica. 30 anos na igreja evangélica, saiu e voltou para a igreja católica. E eu falei para ele, irmão, isso aí foi só 2 que você viu, mas tem milhões dentro das igrejas evangélicas que nunca se converteram. Que domingo está na missa, segunda está na universal, terça está na mundial, quarta está na outra igreja neopentecostal, faz na campanha disso, campanha daquilo. Que nunca reconheceu que é um pecador, nunca foi impactado pela pregação do evangelho, nunca foi regenerado, nunca nasceu de novo. Para ele toda religião leva a Deus. E na verdade a gente respeita toda religião. Não podemos faltar com respeito à religião de ninguém. Agora só tem uma religião que leva a Deus, o nome dele é Cristo Jesus. Só Ele. Claro que eu falo isso simbolicamente, né? Porque Cristo não é propriamente uma religião, né? Mas o termo religar, né? Religar o homem com Deus, Cristo é o único que liga o homem com Deus. Religião nenhuma liga o homem com Deus. Igreja nenhuma liga o homem com Deus, apenas Cristo. E Paulo está aqui aprendendo para os irmãos, como é que pode, irmão, vocês foram resgatados para ser livres, agora vocês se metem debaixo de um jugo de escravidão. É como o camarada que foi resgatado, aí agora inventou de ser mormon, não pode tomar café, não pode comer carne de porco. Vai se meter embaixo de um jugo de escravidão. O camarada que foi resgatado, agora inventa de ser adventista do 7º dia. Agora tem que guardar o sábado, o cabarrinho ali pagar uma conta que está devendo, você não pode pegar o dinheiro no sábado, porque é pecado, é o santo sábado do Senhor, se você não guardar, você não tem salvação.
Se saiu, foi resgatado do mundo, agora você se mete embaixo, dentro de uma igreja evangélica e tem que estar ali obrigado a pagar um imposto de 10% todo mês de tudo que você ganha, como se já não bastasse os impostos que nós pagamos, irmão Elias. Nós estávamos falando agora há pouco ali da gasolina. Gasolina que se brincar no final do ano chega a 10 conto. Daqui a pouco o camarada não pode possuir um carro mais, não é nem por causa da manutenção ou de emplacamento, não é por causa da gasolina que ele não pode andar. Aí possuir um carro só para olhar dentro de casa, tirar foto, fazer selfie, mas não pode andar no carro, que não tem o dinheiro para botar gasolina. Já não basta o jugo que o governo bota em cima da gente. Uma gasolina que sai R$2, 2 e um quebradinho, lá das refinarias que vem para cá e chega a R$7 na bomba. Já não basta o jugo. Vai em qualquer mercado, comprar qualquer coisa, uma televisão, um carro, qualquer coisa, e pega a nota fiscal e olhe quanto que você pagou de imposto, que você vai se assustar. Porque é obrigatório agora. Toda compra que você faz, aquela notinha fiscal, ela diz embaixo quanto foi que você pagou de imposto. O jugo já é pesado em cima da gente. Aí agora você vai para a igreja, tem uma lei dentro da igreja que você tem que pagar 10% de tudo que você ganha. E se você não pagar, todo domingo você tem que ouvir o pastor lhe dizer que você é ladrão. Você que paga seus impostos, que trabalha, acorda de madrugada, passa o dia trabalhando, pegando sol quente e chuva, para sustentar a tua família, para viver honestamente, chega no único lugar que era para você ser respeitado e amado de verdade, você é chamado de ladrão. Se qualquer pessoa lhe chamar de ladrão na rua, você ia querer processar. Aí você senta numa cadeira de uma igreja, o pastor te chama de ladrão quantas vezes quiser, e você não abre a boca, não diz nada. Isso é jugo de escravidão, que o povo está embaixo. Eles escravizam as pessoas, nós fomos chamados para ser livres. Enquanto você não entender isso, meu irmão, você vai continuar sendo um escravo religioso. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que era a circuncisão? Você lembra o que era a circuncisão? No 8º, está a lei de Moisés, né? Deus deu a Abraão primeiro, o sinal do pacto entre Deus e Abraão, e depois Deus colocou isso como uma cláusula da lei principal, entre o pacto de Deus com o povo judeu. Só os meninos, menino macho, né? Redundante, mas para não entender que é menina, macho, com 8 dias de nascido, não era com 7, não era com 9, 8 dias, levava no templo um sacerdote, tinha que ser um sacerdote, fazia uma oração, uma apresentação, uma consagração, pegava uma navalha, pegava o membro masculino da criança, né, o pênisinho da criança, de 8 dias de nascido, e cortava aquela pelezinha na ponta do pênis. Cortava aquela pelezinha com a faca. E ali botava algum óleo, uma especiaria e tal, e levava o menino para casa, passava os dias para poder sarar. Cortava ali o prepúcio, que chama. Pronto, esse era o pacto entre Deus e o povo judeu. Se um judeu não fizesse aquilo, ele não era nem considerado judeu. Se um judeu não fizesse aquilo, ele era sujeito até a ser morto, penalizado pela lei. Não é. Tanto é que os israelitas, você vai ler os livros de guerras, né? Os livros de guerras do Antigo Testamento, você vai ver quando o povo de Israel vai numa batalha e chama aqueles incircuncisos, né? Aqueles incircuncisos. Ou seja, porque eles não tinham aliança com Deus. Era uma aliança física, na carne. Cortado o prepúcio, tinha que ser. E quando o povo de Israel ia se misturar com outro povo, como foi Jacó foi fazer uma aliança com um povo que até estruparam a filha dele, que eu não me lembro aqui o nome do povo, aí eles fizeram lá, conversaram com eles, olha, vocês, para nossa filha se casar com o filho de vocês têm que circuncidar. E eles não eram judeus, mas você tem que circuncidar. Aí eles concordaram, foram lá circuncidar todos eles. Se bem que era uma armadilha, de noite mataram o povo, né? Ficaram tudo doentes, se recuperando com dor, né? Os homens já tudo grande, né? Operado de fimose, vamos dizer assim. Então era o sinal da aliança com Deus. E agora, meu irmão, não há mais necessidade, porque agora, como Paulo vai dizer aqui, hoje, atualmente, o novo pacto, nova aliança, não tem valor nenhum, nem a circuncisão e nem ser incircunciso, mas a fé em Cristo Jesus.
Somente o que tem valor hoje, irmão, não é guardar dogmas, preceitos, fazer campanha, qualquer coisa. É a fé em Cristo Jesus. Uma fé legítima, genuína e verdadeira, produzida pelo conhecimento da verdade, por ouvir a verdade. Aí você escuta qualquer doutrina aí, pregada, distorcida, em nome de Jesus, aí você já acha que está salvo. Aí começa a ir para uma religião, para uma igreja, aí já pensa que está salvo porque falaram de Jesus, porque Jesus disse que eu tinha que fazer aquela campanha de 7 semanas, Jesus disse que eu tinha que levar aquela garrafa d'água para ungir, Jesus disse que eu tinha que fazer um voto para poder curar meu filho, ele disse que eu tinha que pagar 10% para poder abençoar minha casa, aí você escuta só porque é isso pregado em nome de Jesus, aí você vai e acha que está salvo, está no caminho da salvação. É como disse Paulo para os coríntios, estão pregando outro Jesus, um outro evangelho, e o povo está recebendo outro espírito. Estão enganados. Então, meu irmão, ele disse, olha, se vocês deixarem circuncidar, Cristo não vai ter proveito nenhum para vocês. Esse Cristo que eu preguei aqui para vocês, não vai ter proveito nenhum. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo vai perder o valor para vocês aqui. Não vai ter eficácia nenhuma, poder nenhum. Não que Cristo perdeu o poder, mas Cristo não vai operar com poder naquelas pessoas. Cristo é todo-poderoso, Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele sempre terá o poder, mas naquelas pessoas que aderem ao sistema de guardar preceitos e leis de dogmas religiosos, aí Cristo não opera eficazmente nessas pessoas para a salvação. Ele continua dizendo, de novo testifico, e ele insiste em dizer, de novo testifico, todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ninguém guardou toda a lei, irmão. Ninguém. Jamais ninguém guardou toda a lei. Aí agora eles querem fazer a circuncisão. Paulo, se vocês deixarem circuncidar, vocês vão ter que guardar a lei toda. E ninguém nunca conseguiu guardar a lei. Então se prepare. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça tendes caído. Quem tenta se justificar pela lei, caiu da graça. Agora está pelas obras. E suas obras, meu irmão, são trapo de imundície diante de Deus. A melhor obra que você possa fazer são trapo de imundície diante de Deus. As obras só têm valores na vida do crente, do cristão, do servo de Deus, quando elas são feitas em Cristo. Quando elas são feitas pela operação do Espírito de Deus através da vida daquele servo, daquela serva. Está tentando se justificar pela lei, caiu da graça. Desligou de Cristo. É isso. Aí você olha sorrateiramente, o inimigo se infiltra dentro da igreja, o inimigo espiritual, começa a colocar os seus ministros ali para liderar as grandes denominações, e denominações antigas, boas, que nasceram com o propósito de ganhar almas, de resgatar a vida, de pregar a verdade, homens que deram sua vida pelo Evangelho para salvar a vida e resgatar vidas, aí, e fundaram aquelas igrejas, aquelas denominações, resgatando vidas, libertando vidas, doutrinando de fato, ensinando o caminho da salvação, morreram, passaram a sua geração, e assumiu uma nova geração de líderes que não conhecem o Senhor. Que são verdadeiros ministros de Satanás, como diz o apóstolo Paulo, falando dos ministros, não vos enganeis, se o próprio Satanás transfigura em ministro, em anjo de luz, não é muito que os seus ministros pareçam ministros de justiça, ou seja, pareçam servo de Deus, pregador da verdade. Irmãos, está cheio de malfeitores e mau caráter, alguns até verdadeiros bandidos, pessoas sem escrúpulos alguns, com a Bíblia embaixo do braço, a eloquência de pegar um microfone e falar bonito, e enganar e iludir pessoas pela emoção, usando o nome de Cristo.
As igrejas estão cheias disso. O Brasil está cheio disso. Então, as pessoas têm caído. O meu irmão me perguntou agora, pastor Jardel, por que a igreja do Agenor Duque faz o culto, a festa do Yom Kippur? O que era o Yom Kippur? O Yom Kippur acontecia uma vez por ano, que era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, para poder pedir o perdão dos pecados do povo, levando sangue lá para dentro, a vasilha de sangue. Ele não entrava com o animal, mas levava a vasilha de sangue, jogava nas pontas da arca da aliança, do altar e tudo, e ia lá orar a Deus, pedindo a Deus perdão pelo povo, sumo sacerdote. Cristo veio como sumo sacerdote, fez esse sacrifício uma vez por todas, entrou no Santo do Santo, até rasgou o véu, dizendo que o caminho estava aberto agora, não precisava mais o sumo sacerdote entrar ali. A festa do Yom Kippur foi cumprida em Cristo na cruz do Calvário. Aí agora as igrejas, né? A festa do Yom Kippur, perdão dos pecados, se cumpriu com Cristo na cruz do Calvário. Aquela foi a festa do Yom Kippur. Era o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos para perdoar nossos pecados, Jesus. Uma vez por todas. Aí agora, irmã Estela, alguns líderes religiosos e evangélicos da atualidade vêm, pastor Zezinho, ressuscitar a festa do Yom Kippur. Irmãos, você não consegue ver, nem eu, porque é algo espiritual, mas o diabo está ali. Enquanto o pastor está ali usando o nome de Jesus, o diabo está dizendo, o sacrifício de Jesus não serviu de nada, vamos fazer a festa do Yom Kippur. É essa a mensagem que eles deixam. E o povo vai fazer aquela festa na maior inocência do mundo, na maior ignorância do mundo, sem saber nem o que é que está fazendo, comendo veneno e não sabe que estão se envenenando. Sai de lá cheio, morto de alegre, porque foram para a festa do Yom Kippur. O sacrifício de Cristo não teve valor para essas pessoas, elas continuam cegas e caminhando para a condenação. E aí, ele diz, no verso 5, porque nós pelo Espírito guardamos a esperança da justiça que provém da fé, não das obras. Nós pelo Espírito, não pelas obras, aguardamos a esperança, qual? Da vida eterna, a salvação, que provém da fé, não de obra, não de lei, não de dogmas. Verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor nenhum, mas a fé que atua pelo amor. Observe, antigamente Deus tinha um povo escolhido, uma nação, e esse povo era uma nação, Israel. A esse povo Deus deu a lei, os dogmas, os preceitos, está no Antigo Pacto, e nós temos eles escritos aqui para estudar. O Antigo Testamento, nós chamamos de Antigo Testamento. Cristo veio, instituiu um novo pacto, ele disse, esse é um novo pacto no meu sangue, dizendo para nós o que, irmão? Se há um pacto novo, obviamente que o antigo terminou, sim ou não? Não podemos, irmão Marcelo, ter dois pactos atuando no mesmo momento. Se eu tenho um pacto com Marcelo, vamos fazer uma aliança aqui nós dois? Todo domingo vamos passar um mês indo para o culto de camisa preta? Vamos guardar essa aliança, 30 dias, bora? Aí se eu chegar, Marcelo, vamos fazer o seguinte, vamos, a partir de agora, fazer uma aliança nova, um pacto novo, vamos vir de camisa branca nós dois. Ou seja, o pacto da camisa preta passou. Agora o que está em vigor entre eu e o Marcelo é o pacto da camisa branca, entendeu? Não é dois pactos, não vem com a camisa uma metade branca ou metade preta, ou é a preta ou é a branca. O novo pacto significa que o antigo passou. Então agora no novo pacto, meu irmão, Deus continua tendo um povo, mas não mais uma nação. O povo de Deus agora é composto de todas as nações do mundo, tribo, povos e línguas, judeus, gentios, todos. Por isso que ele diz, no novo pacto, o que tem valor não é ser circuncidado. Vai ser salvo quem é circuncidado. Não. No novo pacto, que tem valor não é porque é circuncidado. Agora Jesus vai salvar só quem é circuncidado. Não. Novo pacto que tem valor, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum diante de Deus. Agora é pela fé.
Você pode ser circuncidado, pode não ser circuncidado, mas se você crê em Cristo Jesus, pela pregação da verdade, você tem fé e você está no novo pacto, inserido no novo pacto, salvo, selado com o Espírito Santo. Verso 7, vocês corriam bem, vocês estavam indo tão bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Olha aí, irmão. Ainda tem uns meninos, umas crianças, que chegam no meu canal e me verem combatendo heresia e falso profeta. Aí o que é que eles dizem, irmão Heitor? O irmão Heitor já levou isso muito na cara. Você está julgando. Você não pode julgar. Quem é você? Agora você é o certinho, o santinho, o sertão, o santão. Nunca falei que eu sou santinho. Nunca falei que eu sou o sertão, que eu sou o santão. Você nunca me viu aqui dizendo, eu sou profeta de Deus para a tua vida. Eita. Você nunca me viu aqui dizendo, eu sou homem de Deus. Você nunca me viu dizendo isso aí. Eu servo de Deus, igual qualquer um. Já disse 1 milhão de vezes, o fato de eu estar aqui em cima desse negócio aqui, não quer dizer que eu sou melhor do que vocês de maneira alguma. Sou igualzinho a vocês diante de Deus. Igualzinho. Não tem diferença, somos irmãos, ovelhas do rebanho de Cristo. Ele é o nosso pastor. Ele apenas me deu o dom para ensinar, para pregar. Isso não me torna melhor do que ninguém, porque o Heitor já tem um tom que eu não tenho. O Heitor evangeliza como ninguém. Eu não tenho esse dom. For para chegar no meio da rua e começar a gritar para o povo, eu faço. Agora, para chegar de um por um, eu já tenho mais dificuldade. O Heitor não. Mas, irmãos, ele está dizendo, vocês corriam bem. Quem foi que pediu vocês de continuar obedecendo a verdade? É perigoso a gente ficar calado, deixando os falsos profetas falar. É mais uma vez algo espiritual que se move entre nós e as pessoas não veem. É o diabo usando aquelas pessoas para tentar te fazer sentir mal. Não julgue. Não é para julgar não, deixa, não é para falar não, deixa que Deus quem vai julgar. Você agora é juiz? Não mexa com a pastora do Pix não, deixa ela pedir o Pix, Deus é quem vai julgar. Não mexa com o pastor do chapéu não, o Valdemiro não, que ele pede o trismo, ele não sei o que mais. Não, deixe, Deus quem vai julgar. Não mexa com o universal não, a fogueira santa, você não é Deus, Deus quem vai julgar. Eu não sou Deus de fato, somos apenas servos, meu irmão. Mas se nós nos calarmos diante de tanta aberração, muitas pessoas irão se perder. Quem vos induziu? Vocês estavam correndo bem, para igreja da Galácia estava tão bem. Quem foi que atrapalhou vocês continuar obedecendo a verdade? Eu vou dizer para vocês uma coisa, ele diz, essa persuasão não vem daquele que vos chamou vocês, isso aí que estão colocando em vocês não vem de Deus não. Isso aí que estão ensinando vocês a fazer, misturar lei com graça, não vem de Deus não. Não vem daquele que vos chamou não. Aí ele diz aqui, um pouquinho de fermento só, enche a massa toda. Irmã Estela já fez bolo para o irmão Heitor comer? Isso deve ter o bolo bom, que o almoço dela, a peixada dela é uma maravilha. Almocei muitas vezes lá no irmão Heitor. A senhora pega ali, vamos dizer, você pega 1 quilo de massa, né? Vamos dizer. A senhora bota 1 quilo de fermento? Não. Bem pouquinho, né? É o suficiente para a massa inchar. Bolo que a massa não é inchada, o bolo chamado bolo mole, é porque não tem fermento. Mas o bolo que a massa inchou, tem um pouquinho de fermento dentro. Isso é o que uma heresia faz na vida de uma pessoa. Não, vamos, irmão, é o seguinte, vamos guardar só o sábado. Inchou a massa toda. Irmão, irmão, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, nós vamos, só o dízimo, tá bom? Só o dízimo. Mais nada da lei, só o dízimo mesmo tá bom. Inchou a massa toda. Irmão, a partir de hoje, irmão, tudo da lei deixa para lá, mas vamos fazer só a oferta alçada, Inchou a massa toda. Um pouquinho de fermento todo, meu irmão, incha a massa toda. Então ou seja, ela afeta toda a doutrina.
nós temos que ter cuidado para peneirar o máximo possível, para nós comermos, nos alimentar e pregar um evangelho sem fermento, sem julgo, sem escravizar pessoas, mas pregar um evangelho que conduz as pessoas de fato a Cristo. Aí Paulo vai mostrar coisa interessante, qual a intenção dos falsos profetas. Primeiro Paulo diz assim no verso 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Ou seja, eu tenho confiança em Deus, em relação a vocês, que vocês não vão alimentar esse sentimento aí contrário que estão colocando na mente de vocês, que vocês vão parar por aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, aquele que perturbou vocês, introduzindo essa falsa doutrina, seja lá quem for, ele vai sofrer a condenação. É forte. Líderes, introduzindo doutrinas estranhas, ele diz, seja lá quem for. Foi Pedro? Eu não quero nem saber. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Quem foi que fez isso? Foi Pedro? Quem foi que fez isso? Foi Tiago? Eu não quero nem saber quem foi. Vai ser condenado. Porque é prova de que não nasceu de novo, que não se converteu, que não tem o Espírito Santo. É isso que Paulo está falando. Claro que não foi Pedro nem Tiago, né? Embora no começo eles tiveram aquela discussão toda sobre a lei e tal, mas Pedro e Tiago entenderam muito bem, porque entenderam a graça como Paulo entendeu. Apenas Pedro e Tiago pregaram a graça para os judeus, e Paulo pregou a graça para os gentios. E claro, quando você vai pregar para um católico, você vai pregar baseado na religião que ele segue. Se você vai pregar para um espírita, você vai pregar baseado na religião que ele segue. Se você vai pregar para um judeu, como era Paulo, como era o caso de Pedro e Tiago, eles iam pregar para os judeus a graça, mas baseado na religião que ele seguia. E como era o caso de Paulo pregando para os gentios, ele ia pregar para os gentios baseado na religião que eles tinham. Como Paulo chegou em Atenas e disse, olha, eu estou muito comovido, porque eu vi muitos deuses aqui, muitas imagens, eu estou vendo que vocês são muito supersticiosos, muito religiosos. Então Paulo foi trabalhar exatamente em cima da necessidade da escravidão do povo. Do mesmo jeito, Tiago e o Pedro, tentando resgatar os judeus da escravidão do judaísmo que havia passado, tentando mostrar isso pela lei, mas levando a graça. Ainda aí vem uns pregadores aí dizendo que Pedro e Tiago não entenderam a graça. Aí é misericórdia, né, irmão? Aí eu vou lhe dizer, Então Paulo diz, vai ser condenado. Quem está fazendo isso, introduzindo esses fermentos, essas heresias, perturbando você, vai ser condenado. Irmão, o problema é que a maioria das pessoas só vão saber que foram condenadas quando chegarem no inferno. A maioria das pessoas só vão saber que estava seguindo o falso profeta quando elas e os falsos profetas chegaram lá no inferno. Tem gente, irmão, que hoje endeusa alguns líderes, que aquele líder é um santo, é um Deus, é o homem de Deus, é o apóstolo, o santo apóstolo de Deus. No dia que chegaram lá no julgamento, e Deus dizendo para eles lá, para aquele tal apóstolo, para aquele tal pastor, que era homem de Deus, o pessoal idolatrava, e Deus dizendo para aquele pastor, aparte-se de mim, maldito, para o fogo eterno preparar para o diabo os seus anjos. E o povo ali tudo olhando admirado, meu Deus, ele não era homem de Deus não. Ele era um falso profeta, um enganador. Mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não falamos muitas línguas, nós fizemos maravilhas, nunca vos conheci. Usar o nome de Deus apenas como estratégia. Quem aqui já assistiu o filme O Livro de Eli? Levanta a mão aí. 2 pessoas só. Assista esse filme, irmão. É um filme meio pesado, criança não pode assistir não. Mas é bom, né, Marcelo? Né, Robertinho? É bom, né? Eu gostei, eu assisti já umas 3 vezes. Meu irmão, procure, note aí, Heitor. O Livro de Eli. Assista, que você vai entender bem direitinho. O Livro de Eli. O homem dando a vida dele para proteger um livro. Assista o filme lá que você vai entender. Pessoas, irmãos, querendo a Bíblia para dominar o mundo. Eu vou usar a Bíblia, porque este livro, ele tem um poder de manipular pessoas, e eu vou conquistar o mundo, vou dominar o mundo. É o que estão fazendo, irmão, o diabo está fazendo isso, usando os seus ministros. Vão sofrer a condenação, vão ver. Quem acordar hoje vai enxergar como vocês estão enxergando. Quem não despertar hoje vai enxergar tarde, mas vai ver. Lamentamos por isso.
verso 11, estamos quase concluindo, falta só o verso 11 e o 12. Eu, porém, irmão, eu, Paulo, porém, se ainda prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo disse, se eu estivesse pregando a circuncisão, olha como é interessante isso aqui, meu irmão. Paulo está dizendo, olha querido, se eu ainda estivesse pregando a circuncisão, vocês acham que eu estava sendo perseguido? Estava nada. Eles estão me perseguindo exatamente porque eu não prego mais a circuncisão. Irmão Heitor, você lembra que, o pastor Zezinho lembra também, que há muitos anos atrás, antes da gente ficar mais conhecido, não faltava convite para pregar nas igrejas? Você lembra? Eu mesmo fui mais o senhor para vários lugares pregar, né? Os pastores ligando, pastor Radel, vinha pregar aqui, vinha pregar aqui, vinha pregar aqui, vinha pregar aqui. E era viajando para um canto, viajando para o outro, matuto viajando de avião, viajei de avião. Fui de avião para um canto, fui de avião para outro, fui de ônibus não sei para onde, fui de carro não sei para onde, viajei um bocado de canto pregando. Aí quando surgiu a mensagem, o dízimo não é obrigatório, o telefone parou de tocar. A agenda acabou-se. Os convites cessaram. Eu fiquei triste porque eu perdi muito, porque cada pregação dessa eu cobrava 10 mil reais para fazer. Foi o que mais me entristeceu, foi isso. Cada viagem dessa era 10 mil que eu cobrava, né, irmão Heitor? Comprei aquela minha casona no Alphaville ali por 5 milhões de reais, com o dinheiro dessas viagens. Eu não perdi nada, irmão. Eu nunca cobrei um centavo para sair da minha casa para pregar em lugar nenhum. Eu não perdi nada, pelo contrário, eu aproveitei cada momento, cada pregação, cada instante, para ministrar a palavra da salvação, a palavra de Cristo. Aí por que vocês acham que nós estamos sendo perseguidos agora? É porque nós pregamos que o segundo casamento não é lícito diante de Deus? É não. Ele não se importa com isso não, irmão Heitor. Você acha que nós estamos sendo perseguidos agora? Por que é? Porque nós pregamos que esse movimento histérico, neopentecostal, que as pessoas caem no chão, esperneiam e ficam pulando que nem louco dentro da igreja. Não é por isso não. É só por causa de uma coisa, não é duas, nem três, nem quatro, é uma coisa só. Por que me expulsaram da rádio? Você já sabe que o dono da rádio chegou para mim e disse, pastor Radel, pare com essa pregação, os pastores estão tudo, nem todos, pastor Radel, não tem nenhuma exceção, todos aqui. Você foi lá mais alguma vez? Foi? Estou lá na rádio? Estava lá, não era? Todos, ele disse, todos aqui, nenhuma exceção, todos os pastores aqui estão pedindo para me tirar o senhor. Por causa de quê? De uma única pregação. O dízimo é da lei, o dízimo não é da graça. Para tirar o fermento. Tirar o fermento. Aí, eu, porém, irmão, se ainda estou pregando a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido? Se eu estivesse ainda pregando que o dízimo é obrigatório, sim, que é ladrão que não dá o dízimo, meu irmão, a agenda estava aberta. Eita, pregador bom! E ainda tem uns aí que se especializaram em pedir oferta. Vê aquele Gideão missionário? Gideão missionário já tem aquele especialista lá daquele momento, já é tudo combinado. Olha, hoje é você que vai pedir a oferta hoje aqui. Bota o Marco Feliciano ou outro lá. É tudo feito, tudo combinado. Aí bota lá o cara para já ter um jeitinho de manipular o povo. Então, Paulo disse, quer dizer, Paulo tinha parado de pregar a circuncisão, aí estava sendo perseguido pelos judeus. Se ele voltasse a pregar a circuncisão, pregue a fé em Cristo, Paulo. Pregue a fé em Cristo, pregue a salvação em Cristo, mas pregue a circuncisão também, que aí fica tudo bem. Mas Paulo não queria mais pregar a circuncisão, a lei, aí passou a ser perseguido e odiado. Então, o problema não era porque Paulo pregava a Cristo, o problema era que Paulo pregava a Cristo e não pregava mais a lei. Esse foi o problema. O que os judeus queriam, que todo lugar que Paulo passasse pregando Cristo, pregasse também a lei, para todo mundo ficar seguindo a lei. E Paulo não fez isso.
Eles mesmos disseram no concílio de Jerusalém, em Atos 15, nem nós, nossos pais, aguentamos esse fardo, agora vamos botar em cima do gentil? Para concluir o verso 12, tomara até se multiplicasse os que vos incitam à rebeldia. Amém. Então, aliás, o verso 11 eu não terminei, a parte B, né? Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Ou seja, Paulo diz, se eu parar de pregar a Cristo, se eu pregar a circuncisão, o escândalo da cruz está desfeito. Se Cristo nos salvou pelo escândalo da cruz, que a morte de Cristo na cruz foi um escândalo para o judeu. Esse é o Messias? Não, esse é o Messias não. O Messias não vai morrer assim. Pelo contrário, o Messias vai matar a gente e salvar Israel da mão dos opressores. Então a morte de Cristo na cruz foi um escândalo para os judeus. E Paulo está dizendo, se eu pregar a circuncisão, o escândalo da cruz vai ser desfeito. E eu não quero que o escândalo da cruz seja desfeito, pelo contrário, eu quero que o escândalo da cruz se propague cada vez mais, para que quem crê no escândalo da cruz seja salvo. Aí Paulo dá aqui irônico, né? Tomara até que se multiplique os que ficam incitando vocês à rebeldia. Ele foi irônico aqui. Por quê? Paulo está dizendo, olha, sabe uma coisa? Eu quero é que se multiplique esses falsos profetas aí que estão incitando vocês para ser rebeldes. E por que Paulo fala isso? Porque em outros momentos em suas epístolas, ele até importa que haja entre vós heresias, para que se manifeste os que são de fato da verdade. Se não houvesse heresia, meu irmão, todo mundo era da verdade. Do mesmo jeito. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, todo mundo era certinho. Todo mundo andava certinho. Mas o pecado entrou no mundo, e é exatamente o pecado que faz a separação entre os santos e os ímpios, entre os salvos e os condenados. Então, é até bom que se multipliquem os que incitam vocês a serem rebeldes, porque assim a peneira vai passando e vai se manifestando realmente os que são da verdade. Então, meus amados irmãos, a gente para por aqui, mas só fechando aqui esse assunto, nós nunca vamos conseguir parar os falsos profetas, muito pelo contrário, eles vão continuar se multiplicando. É a profecia bíblica, Mateus 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2, vai se multiplicar os falsos profetas, muito, muito mesmo. E assim a peneira de Deus vai passando. Apenas os que creem no escândalo da cruz, pela fé de fato, é que serão salvos. E os que vão seguir dogmas e doutrinas e costumes e estatutos, falsos profetas, esses, embora tão certinho, estão andando certinho, bonitinho, direitinho, não mata mais, não rouba mais, mas vão tudo ser condenados. Então deixa ele se multiplicar. Agora, com isso não quer dizer que nós vamos ficar calados. Vamos continuar denunciando, né, doutrinando. Então, essa palavra que nós ministramos hoje aqui, nós trouxemos aqui um pouco do conhecimento do que estava acontecendo no momento lá, e já aplicando para nós, porque como eu digo aos irmãos, a gente lá faz o estudo, né, expositivo, aprende um pouco do que estava acontecendo naquele momento lá, e aplica para nós, porque se não aplicar para nós não vai ter sentido. A gente está aqui estudando só para aprender, mas tem que aplicar também, para a gente aprender teologicamente e aprender também para a nossa vida prática. Então vamos ficar em pé.